Boa tarde, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos estudar história. Vamos lá? Todo mundo preparado? Então vamos! Vamos estudar a cana-de-açúcar, todo mundo prestando bastante atenção. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que os seus governantes se interessassem por estas terras, por julgarem o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia, que é o Brasil, antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Por isso, o cultivo da cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a grande solução. A produção de cana-de-açúcar permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e ter renda para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas na região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento dos engenhos de canas-de-açúcar. A cana era transportada para o engenho em carros de bois ou em barcos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa da produção do açúcar era a moagem, feita depois da cana ser limpa e preparada. Até aí tudo bem? Eu vou continuar. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinho d'água, esse que vocês estão vendo agora, ou por animal, como cavalo, burro ou bois, e por pessoas escravizadas também. Da moagem obtinha-se o caldo de cana, ou suma, que seguia para a casa das fornalhas. Lá era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é um chamado de melaço de cana, um líquido grosso e com menos impurezas. Esse melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, também tinha um pequeno buraco na base. Na casa de purga, como era chamado, esses vasos eram encaixados em mesas próprias para que o melaço escorresse aos poucos e assim apenas os cristais de açúcar ficassem nos recipientes. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar nos vasos passava pelo processo de secagem e geralmente era colocado ao sol para secar. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura dos recipientes ficava o açúcar branco, mais valorizado na época, e na ponta do pão de açúcar ficava o açúcar escuro, o mascavado, que na época era o mais barato. Hoje em dia é o contrário. O açúcar branco, que normalmente a gente usa na nossa casa, é o mais barato. E o açúcar mascavado, que o nome que a gente compra no mercado é mascavo, ele é muito mais caro hoje em dia. Os diferentes tipos de açúcar eram separado, pesado e dividido. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito
a parte da produção recebia os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira. A mercadoria era enviada para a metrópole. Agora eu quero que vocês peguem a apostila, façam a leitura com calma, com atenção, responda o questionário. Este questionário, se nós estivéssemos em sala de aula, seria feito em grupo. Mas como nós não estamos em sala de aula e não há possibilidade de fazer essa atividade em grupo, nós vamos fazer individualmente, cada um dentro da sua casa, respondendo a sua questão. Qualquer dúvida, vocês sabem que pode me chamar no particular, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus. A página é de 29 a 33. Beijo, tchau!